boa noite a todos. Nós estamos aqui para tratar de um tema importante do nosso curso, tema de número 79. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Para desenvolver esse tema, vamos definir alguns termos que aparecem aqui, tentar definir, começando por Deus, depois templos. Então vamos fazer algumas perguntas que já estão aqui na lousa. Deus existe, então para a gente colocar sim ou não. Está afirmando na segunda que Deus tem um nome, sim ou não. Deus possui forma, é outra afirmação, sim ou não. Deus habita em um lugar, sim ou não. E alguém, se ele existe, se ele tem uma forma, se ele possui um nome, se ele habita em algum lugar, então alguém já ouviu? Sim ou não? Então, tem algumas respostas aqui da palestra anterior, vamos apagá-las, né? Vamos colocar agora aqui o seguinte, ó. Então, quem vai pelo sim, quem vai pelo não, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pelo sim e pelo não, 2, 3, segunda, sim, os mesmos 9, né? E aqui os mesmos 3. Terceira, aumentou 1, 10, e aqui sobrou 2. Quarta, os mesmos 9, né? 3. E por último, então tem aqui 10. Então sobraram 2. Bom, então aqui está a opinião de cada um. Vamos ver quem acertou e quem errou. A princípio podemos dizer que quem colocou sim está exato ou está errado? Está errado, né? Então sim para todas, errou. Então errou quem colocou sim. Então vamos desenvolver para que não dê um nó na nossa cabeça, né? Certa vez fomos essa palestra ser dada numa auditório, né, que tinha muitas pessoas de diversas religiões. Então começamos afirmando que Deus não existe. E aí o pessoal já ia embora. Calma, espera um pouco, vamos melhorar isso, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui hoje. Então nós vamos começar afirmando que Deus não existe realmente. Deus vai muito além de existir. Deus é. O que existe tem um começo, tem um meio e tem um fim. E o que é eterno. Bom, então vamos lá. Para ver essa pergunta de Deus existe, se ele existe ou se ele vamos ver pessoas que já entraram em contato, né? O Moisés, por exemplo. Então, quando ele sobe ao Monte Sinai para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, Deus aparece para ele. Em que forma, né? É a pergunta, né? E Deus conversa com ele. E ele fala, Deus vai dizer para ele, eu existo ou eu sou? Então Deus vai dizer, eu sou, né? Isso é o verbo ser, é muito mais forte que o verbo existir. Então aí está provado que Deus ele não existe, né? Se ele existisse, ele teria um começo, um meio e um fim. Ele nasceria e morreria como nós. Não, mas ele é eterno. Então, a segunda pergunta está dizendo aí que Deus tem um nome. Então, mais uma vez, errou quem colocou, né? Sim. Então, se colocou, qual é o nome de Deus? Então, quando ele apareceu para Moisés, ele disse, eu sou, né? E o meu nome é José, é Joaquim, é João. Não, ele disse apenas eu
sul. Jesus Cristo, ao referir a Deus, muitas vezes, né? Qual o nome que ele falou? Ele chamava de Pai, e ele dizia: meu pai chama-se Joaquim, chama-se João, chama José. Não, o nosso Pai que está no céu, o Pai Nosso, né? Sempre assim, não revelou o nome. Então, por que que se chama Deus, né? A necessidade do homem de nomear todas as coisas ao longo dos tempos, à medida que elas vão aparecendo, né, vão surgindo na sua mente, ele vai colocando nomes. Então ele colocou para isto, né, que é inominável, né, para isso que é incompreensível, não teria nome, colocou o nome de Deus. E aí já tem uma ideologia, a ideologia humana do machismo, né, que impera na Terra desde o início dos tempos até os dias de hoje. Então Deus, o homem não colocou um nome feminino, colocou um nome masculino. Deus não tem o seu feminino, né? Então vamos, ao longo da história, o machismo continua, principalmente ali onde começa tudo, né? Na Mesopotâmia, ali na Pérsia, né? No antigo continente europeu, né? E o machismo vai imperando, só o homem é que tem o seu real valor. E isto perpassa toda a antiguidade, a gente vê pelos profetas, pelos povos judeus, também, né, na parte do cristianismo, na parte do judaísmo. Então, a mulher que cometesse algum crime era severamente punida, né? A gente vê em vários episódios, e até hoje isso acontece no Irã, no Iraque e alguns países por ali ainda. Isso continua mesmo no tempo de Jesus Cristo. Os seus apóstolos, os apóstolos também eram bastante machistas, e Jesus teve que chamar a atenção, está corrigindo-os por várias e várias vezes, quando eles tentavam tirar a Madalena, a Marta, a Maria, todas as mulheres dos grupos, né, que eles formavam. Então o Jesus sempre chamava a atenção deles, dizendo-lhes: ora, as mulheres, elas têm as mesmas possibilidades iniciáticas, né? Têm as mesmas possibilidades de estarem no reino dos céus, como vocês. Então, tem a história da Madalena. Madalena é um caso concreto, né, definitivo de arrependimento, um exemplo para toda a humanidade, o expoente do arrependimento, em que ela era uma prostituta, chefe de prostíbulos, já detinha muito dinheiro em razão da sua posição e da sua beleza, e ela conseguiu, na época, né, que era bastante difícil, comprar a sua cidadania. Então ela era uma cidadã romana, que estava sob o domínio dos romanos, os judeus naquela época. Então ela soube do advento do Cristo, que percorria a redondeza, e ela queria ver Jesus, mas ela, sabendo da sua real condição, ela mandou, quando soube que ele estava por perto, os seus principais subordinados, que ela era chefe de empregados, e eles foram ao encontro com o mestre e avisaram, né, para ela. Ela também foi em seguida, e chegando lá ela ficou à distância, não tinha a devida coragem para encarar o Jesus. Então Jesus, sabendo disto, a chamou, tiveram um diálogo, e certamente ela confessou-lhe os pecados, e ele diz: mulher, a partir de hoje vais e não peques mais. Então Madalena, tão obediente que ela fora, ela não voltou para o seu
negócio, né, para os seus prostíbulos. Dali mesmo ela deu ordem para que o vendesse, o desfizessem. E ela, a partir daquele momento, acompanhou Jesus Cristo a todos os instantes e até a sua morte. E quando então ele morreu, não estava mais ali presente para defendê-lo. Então os apóstolos, no seu machismo, né, expulsaram, né, e ela ficou vagando pelas estradas. E apareceu alguém que a conhecia, dizia: mulher, tu que és tão bonita, tantas coisas que tu tem, volta para tua casa, né, que você vai se dar bem, deixa de ser um morador de rua, vamos dizer assim, né. Ela não voltarei mais. Então vieram os leprosos, né, no Vale da Lepra, para serem curados. E ao avistar Madalena zanzando, perambulando ali pela estrada, perguntaram-lhe: cadê o mestre? E nós queremos sarar. E ela disse o seguinte: ó, se vocês soubessem, não teriam vindo, ele já morreu. E então eles ficaram muito tristes e ela pediu que eles a deixassem morar com eles. Ele falou: como tu, né, uma cidadã, uma pessoa perfeita, vai morar conosco que somos doentes? Ela: pois o meu mestre não faz acepção de pessoas, ele veio para os doentes, para os necessitados. E assim ela seguiu com eles e terminou a sua vida então no vale lá dos leprosos, lá junto com os doentes. Então isso que se passou em virtude do machismo, né? Dos próprios apóstolos, pessoas de uma certa consciência já mais elevada. Bom, então isto vai acontecer lá com a Madalena, que nós estamos falando exatamente do episódio do machismo, né? Ao escolher o nome para Deus. Então, na realidade, há um provérbio árabe que diz que as pessoas que já viram Deus jamais ousam falar sobre ele, porque sabe que ele é um incognoscível, né? É impossível falar do que é indescritível. E as pessoas que não o conhecem tentam nomear e falar sobre ele a todo instante, como se vê por aí. Bom, então ele não tem um nome, esse nome Deus é atribuído, né? Vamos para outra, que Deus possui uma forma. Sabemos que quando ele, já do provérbio, né, ninguém viu, quando ele aparece para Moisés, ele aparece na forma de, Moisés vai dizer, de a sarça ardente, né, para ditar os 10 mandamentos. Paulo vai dizer que Deus é um fogo ardente. Outras pessoas, ele aparece, né, na transfiguração de Jesus Cristo. Jesus, quando transfigurou, do lado aparece Moisés e Elias e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Então, mas aparece sobre as nuvens, a voz vem das nuvens. Então, até hoje não temos não podemos responder essa pergunta assim, que alguém já ouviu, né? Também outra Deus habita em algum lugar? A resposta sim, perdeu, né? Porque na realidade não. Deus não habita em nenhum lugar em particular. Ele está em todos os lados, em todas as dimensões, em todas as direções, em todos os sentidos, ocupando todos os espaços. Assim é, e assim está escrito.
Ele é onipotente, tem a potência, a força de todo o universo. Ele é onisciente, tem a consciência de tudo. E ele é onipresente, ou seja, está presente em tudo. Então, nós não poderemos dizer que Deus não está nesta caneta, que a gente estaria ferindo esta lei da onipresença. Ele está em todos os átomos. Um átomo é um trio de consciência que é composto de elétrons, prótons e nêutrons, que é a trindade para a física quântica. Então, é um trio de consciência que está presente em todo o esquema material. Muito bem. Então, mais uma vez, o homem, na sua necessidade, né, tenta forçar e trazer Deus para habitar em um lugar, principalmente tenta construir um templo, né, e arrumar uma habitação, um local especial para ele. E a outra é que alguém já ouviu, a gente já respondeu através da nossa fala, né? Até hoje ele apareceu em múltiplos lugares, né? Sobre as mais variadas formas. Então Deus tem uma forma? Não, Deus não tem uma forma, mas ele pode assumir a forma que ele desejar. Diz o venerável mestre Samael que pode assumir 7 formas, 7 maneiras diferentes, mas a forma mais elevada do Criador é a não forma, né? É a informal. Muito bem. Então, feito isto, né, nós já demos a introdução. E agora vamos falar da sobrehabitação, cujo tema da conferência: Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Então vamos, o que é um templo, né? Templo é definido como um local sagrado, né? Então esse local sagrado pode ser a própria terra, que é o templo de Deus, o corpo divino, né, do homem. É divino porque é o templo de Deus, e o homem tentou fazer o templo, né, com um local sagrado para Deus. Então, qual é o objetivo, né, desse templo que ele construiu? Ao longo da história nós vamos ver que sempre estiveram presentes junto com a humanidade. Então, o objetivo de qualquer templo é constituir-se um local para uma oração, um local sagrado para as ordenanças, para os convênios, para o que mais sagrado possa existir em cada religião. Existem vários tipos de templos. Nós temos aproximadamente, diz, né, 60 mil religiões, e cada uma delas tem o seu templo. Tem o templo budista, por sinal muito bonito, né? De muita significância. Temos os templos cristãos, tem o templo mórmon, né, que é um local de convênio, de ordenanças. E vamos falar como começou tudo isso, né? Então Moisés, quando sobe ao Sinai, traz as tábuas dos 10 mandamentos, e ele precisa de um local para guardá-la. Então ele guarda dentro de um compartimento, coloca lá também o bastão de Araão, a vara de Araão. Araão é um portador do sacerdócio, né? O sacerdócio é o poder para agir em nome de Deus. O sacerdócio menor é o sacerdócio araônico. Então a sua vara, o seu bastão, nascem flores e produz até frutos, né? Então é sagrada, coloca-se ali naquele recipiente. E Moisés também vai colocar um terceiro recipiente, que é o vaso de maná. Então essas coisas sagradas são colocadas e passa a chamar aquele recipiente de arca.
Então a arca tem que ser guardado com todo cuidado, e como eles se movimentavam, né, de um local para outro, mais ou menos nômades, então ela era carregada. Então passa a se chamar o tabernáculo, que mais tarde ela vai para dentro de um templo, já com o nome de oráculo. Muito bem. Então esta arca fica navegando com os judeus até que Josué arruma um local fixo para ela, numa cidade do interior. E um dia o rei Davi teve o seguinte pensamento: se Deus, que é tão importante, habita num localzinho, numa cidadezinha do interior, e eu habito num palácio, né? Então eu vou construir um palácio para ele também, que ele é mais importante do que eu. Então, e aí aparece, né, o rei Davi com seus projetos, criou todas as condições para a construção do templo, mas não teve a felicidade de dar andamento ao seu projeto. Dizem que é por causa de tantas guerras, né, e o templo teria que vir na paz. Então começou o filho Salomão, no terceiro ano de seu reinado, dar início à construção do templo, que vai gastar 7 anos. Então esse templo é construído, mas aparece para Salomão então o anjo e diz: Salomão, tu queres mesmo construir o templo? Sim. Então saibas que o Altíssimo não habita em templos construídos por mão de homens. Mesmo sabendo disso, depois dessa demonstração, ele continua a construção. E aí vai dizer, né, as escrituras vão dizer que na construção não se ouvia batida de foice, nem de martelo, nem de ferramenta alguma. Então o templo de Salomão é estritamente simbólico, mas muita gente só entende no material. Esse templo é interno. A palavra Salomão significa sol. Isto podemos aprender lendo o Dr. Jorge Adum, Mago Jefa, que é um mestre que nada mais nada menos de quem Bodhisattva, de quem habitou o Anjo Adonai da maçonaria. Então ele vai dar as coordenadas de como é esse templo e qual o simbolismo que ele reveste. Então ali durante anos não se ouviu e o templo fora construído. Mas no ano de 587 a.C., os judeus caíram sob o domínio dos babilônios e o templo foi arrasado, foi destruído, foi saqueado. A Arca da Aliança definitivamente foi terminada, né? E sumiu para sempre. Muito bem. Então eles passam na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Os judeus retornam mais ou menos 537 a.C. e no 539 eles edificam, né, um outro templo. Diz que por ordem do rei Ciro II, né, da Babilônia. Então é esse templo que Jesus vai aparecer com os seus apóstolos, e a história que sabemos do Novo Testamento, né? Esse templo construído foi o segundo, né? Ele foi então também destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito lá da Roma, e em cumprimento à profecia do próprio mestre, que não sobraria pedra sobre pedra. Então essa é a história da construção do templo ali em Jerusalém, né? Mas antes da construção desse templo, na época antes e paralelamente ao advento de Jesus, em todas as raças, nós estamos na quinta raça humana, né, que é a raça ariana, na raça protoplasmática, que foi a primeira, na raça hiperbórea, que foi a segunda, ou polar, na raça lemuriana, a terceira, na raça atlântida, a quarta, e agora a nossa, todas tiveram seus templos até pagãos, né? Templos de todas as naturezas, mas todos sagrados,
que eram utilizados para iniciações, e o público não tinha acesso, né, a esses templos. Eles ficavam na parte de fora. Coube a Jesus Cristo trazer as iniciações internas do templo para o público. Então ele popularizou. Então ali estavam iniciações, ou seja, todas as possibilidades para se alcançar os céus. Então com isso ele se torna o chefe das nossas almas, e ele vai dizer: eu sou a verdade, o caminho e a luz. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ninguém iria mesmo, porque o mapa estava na mão de alguns poderosos, e ele tira esse mapa e dá para nós o mapa do caminho. Porém ele não pode percorrer o caminho por nós. O mapa é simples: quem quiser vir após mim, ele deu, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então são os 3 fatores de revolução da consciência. Muito bem. Então, na época de Jesus, o templo, ele, na verdade, né, falando a linguagem dos jovens, ele não era muito chegado. Ele foi poucas vezes ao templo, porque ele sabia do fanatismo e da identificação e do que se passava ali. Então o templo serviu através do conselho, né, do sinédrio de 500 pessoas, para fazer o seu julgamento e executar a sua morte. E então, das poucas vezes que ele fora, né, a gente tem o relato de quando ele repreendeu as pessoas que estavam ali vendendo, né, comercializando. Hoje não está nada mais diferente, né? As instituições religiosas se tornaram um grande comércio, uma disputa, né, de poder, etc, etc. Então, e na outra vez, a gente tem em Marcos 13:1 o relato de um episódio envolvendo os discípulos de Jesus e ele, em que os discípulos, ao sair do templo, comentavam, extasiados, né, identificados com aquela obra, diziam: mas que obra, que pedras, que edificação! E percebiam que Jesus não dava muita bola, né, para o que eles estavam dizendo. Jesus, no seu estado de autoobservação, não se identificou com aquele templo, por mais bonitos e mais edificantes que fosse. Então eles continuaram o seu diálogo, e aí perceberam que o mestre não identificava mesmo. Mas e aí, Jesus, o que tu achas, né, desta bela edificação? Ele continuou em silêncio e aproveitou para profetizar: esta bela edificação, dela não restará pedra sobre pedra. Então ele estava certo, né? Mais tarde, no ano 70, isso vai, depois da sua morte, vai acontecer. Muito bem. E depois de Jesus Cristo, então, essa infinidade enorme de religiões, cada uma então vai ter o seu templo, ainda no estilo, né? Algumas religiões adotam dos antigos, que o templo era para poucas pessoas. Lá dos judeus só iam os levíticos, o povo ficava do lado de fora, no muro, e só o sacerdote podia então ter acesso à arca, né, ao tabernáculo, ao oráculo, uma vez por ano, e mediante certas purificações. E hoje em dia continua mais ou menos nesse esquema. Então temos os templos, o Mórmon, por exemplo, que são belíssimos, em que a religião mórmon, né, dos santos dos últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em que tem os ramos, as alas e as estacas, semelhante à Igreja Católica, que tem a matriz, né, e as filiais, né, que são as paróquias. Então lá tem as alas, conjunto de alas forma-se uma estaca, e um conjunto de estacas pertence então a um templo. E naquele templo é preparado para as ordenanças, para os convênios, para as coisas mais sagradas entre eles, com profundo respeito e veneração, onde adentra naquele recinto somente as pessoas que passam
por determinadas provas, né, que cumprem com determinados mandamentos que tem ali entre eles as pessoas que são praticantes, quem são autorizados a frequentar. E então é isto o que acontece, e na maioria das religiões, então os templos, né, são locais de comércio abertos, onde tem-se até carnês para pagamento de prestações, há promessas, né, de vender pedacinho de terra nos céus para determinados grupos de frequentantes. Então se tornou uma indústria